E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui com mais um videocast, o videocast da quarentena, nosso Quarentena Cast. Estamos recebendo hoje Natan Magalhães, que é o homem por trás da editora Moinhos. Boa noite, Natan, seja bem-vindo. Boa noite, Tavares. Obrigado pelo convite, você e ao Tim. Valeu, Tamo boa aí. noite, Tim, como é que tá? Tudo certo, boa noite. Obrigado por ter aceitado aí, Natan. Ah, Cara, eu eu que acho que... agradeço. Legal. Eu vejo a Moinhos assim como nesse universo das pequenas, médias editoras, que é gigante, né, cara? Tem um monte de editoras assim desse porte. Uma editora que se sobressai muito, né, cara? Assim, que tem sido muito bem sucedida, assim, eu acredito. Eu queria te convidar para começar falando, assim, um pouco da proposta da Moinhos, né? Qual que é a proposta editorial, assim, como é que começou a editora? Então, eu tô sorrindo aqui, não é de deboche nem nada não, tá? É só porque, ainda bem, eu, graças ao universo, assim, nesse ano talvez, desde o ano passado, a gente tem recebido, às vezes, algumas palavras boas, assim como a que você falou agora. E é muito estranho ainda para mim, porque muitas vezes eu não tenho essa percepção. Eu ainda acho que não, eu ainda acho que a gente não está fazendo o que, não sei, assim, o que talvez a gente queira fazer. Mas eu fico muito feliz porque eu tenho percebido que a gente tem conseguido chegar a mais leitoras, a mais leitores, a gente tem conseguido estar em mais espaços. E, bem, bicho, é foda, porque falar da Moinhos, assim, tem todo um percurso, né? Tava conversando hoje com um amigo que, coincidentemente, quando eu conheci tava falando com a Silvia da Mundaré hoje. Quando eu conheci o Rogério do Rascunho, foi no Bienal, lá no Ceará. E eu editava com três amigos, o Edilson, o Mádia e o Marcelo Magalhães, coincidência, mesmo sobrenome, uma revista que se chamava PXBack, né? E eu me lembro que eu apresentei para o Rogério na época e tudo mais, muito envergonhado, etc e tal, que era uma coisa que a gente fazia praticamente em casa. E aí eu estava rememorando tudo isso, que tipo, uns 8 anos depois, eu estou aqui hoje com a Moinhos, com quase 4 anos e meio, e agora, enfim, tem um acesso, entre aspas, mais fácil de falar com o Rogério por e-mail, enfim, sugerir alguma coisa, mas essas coisas como vão acontecendo, né? Mas Uhum. eu montei a Moinhos depois de ter montado a Substância, né? Uhum. Também com dois amigos, o Thales e o Madi, e aí a Moinhos surgiu quando eu já estava pensando em vir fazer o doutorado aqui em Belo Horizonte, porque eu sou de Fortaleza, do Ceará, e eu vim para cá, para Belo Horizonte, para fazer o doutorado. Estudar Euridice Fontela, e E aí eu tinha uma ideia de, na verdade, a Moinhos não ia, na verdade era uma outra editora com outro nome que eu falava com a minha esposa. E a ideia era criar uma editora meio que voltada mesmo para o comercial mesmo, entende? Assim, para tentar realmente vender, para tentar entrar nessa coisa de young adult que o pessoal fala Uhum. e algumas outras coisas para tentar vender. Só que acabou que eu fui mudando. Foi mudando os conceitos? Na verdade, eu já tinha esses conceitos também para uma outra possível, assim, a ideia era ter alguns selos, né? Mas aí, por exemplo, a substância, na verdade, esse nome Moinhos vem desde o começo, né? Lá atrás, quando eu falei Moinhos, tanto os meus amigos próximos e até minha esposa ficava brincando comigo, Moinhos, não, esse nome não pega não, não pega. Só que aí depois, enfim, ela foi deixando a criação da editora na minha mão, eu fui mudando o rumo. Até hoje ela fala comigo, ela brinca comigo, ela, porque eu não tive escolha, né? Mas é claro que sim, sempre a gente conversou sobre tudo. Não, se vocês E tivessem ido pelo caminho original, a única diferença é que ia ter mais dinheiro hoje. provavelmente, com certeza teria, viu? E aí, tipo assim, eu sempre quis publicar. Eu não falo nenhuma língua, mas eu sempre quis publicar coisas que ainda não estavam aqui no Brasil. Sempre tive a vontade de reeditar obras. Essa vontade de reeditar tem ficado um pouco guardada ainda, mas tem algumas coisas que eu quero retornar. E dar vazão ao que eu acho que toda editora pequena, assim, independente, que tem sido criada aí nos últimos 5, 7 anos, quer fazer, que é dar vazão à literatura nacional também. E aí a gente começou, tipo assim, eu já tinha muito pré-definido que eu queria muito publicar autoras e autores latino-americanos, e depois isso se expandiu para países de língua hispânica. E aí, acho que assim, foi uma coisa meio que natural, só que é uma coisa muito, como é que eu posso dizer?
quando eu criei a Substância, eu era muito ansioso. Hoje eu brinco que os autores não tem nenhum que não seja ansioso, né? Todo mundo quer publicar, não, eu quero lançar esse Todos ano. somos. A pessoa mandou o livro agora em agosto, não, eu quero lançar esse ano ainda. Eu digo, meu Deus. Ixi. Hoje em dia, graças a Deus, não tenho feito mais isso. Mas assim, eu já tinha pré-definido na minha cabeça que eu queria trabalhar com traduções, com obras inéditas, ou resgatar algumas obras que já tivessem sido publicadas no Brasil também, que fossem traduções. E tinha muita essa vontade de trazer latines. Só que o que acontece? Não tinha grana, né? Não tinha verba. Então eu fiz assim um planejamento mental e tal, tipo assim, vamos aqui devagarzinho, quem sabe mais para frente a coisa vai andando. Na Substância, que ainda existe, mas está um pouco parado e tal, mas eu não participo mais, eu consegui levar um autor argentino com a ajuda do Fernando Miranda, que foi o tradutor, e a gente publicou esse primeiro argentino lá. Então, eu já tinha essa vontade há muito tempo. E aí, publicando autores nacionais, né? Tipo, depois dos dois primeiros anos, eu fui conseguindo trazer algumas coisas, e né, a gente tem conseguido publicar algumas coisas de fora também. Tu lembra de cabeça, assim, quantos livros tem no catálogo hoje da Moinhos, Natan, mais ou menos? Eu não falo, eu lancei, assim, eu sei que tem mais de 100. Não, acho que deve ter uns 120. Quantos anos já tem a Moinhos, Natan? 4 anos e 3 meses. A gente Estão fazendo um nasceu. trabalho bem, bem forte, né? Porque 120 livros não é pouca coisa. Não, assim, se a gente pensar 4 anos, 120, dá o quê aí? Uns 30 livros por ano, né? Né? Talvez seja um pouco mais, mas eu acho que mais do que 130, não sei. Depois eu vou olhar direitinho e mando vocês essa informação. Eu Eu não tenho sei uma decorar. dúvida para te perguntar, assim, Natan. O formato da Moinhos, vocês estão trabalhando, claro que esse ano não, porque esse ano é atípico, tá? Mas vocês estão trabalhando com distribuição, vocês estão trabalhando com e-commerce só da Moinhos? Se eu chegar numa livraria, tem por meio de distribuidora ou tem só quando o autor deixa em algumas livrarias da sua cidade, enfim? Como é que é o formato do negócio do livro de vocês? Então, eu vou até começar falando que é muito difícil a gente conseguir distribuidor, né? Quando a Sim, gente é é um pequeno, horror. a gente bate na porta, parece que a gente está fazendo um favor, parece que estão fazendo um favor para a gente, o que eu nunca compreendi nesse meio. Eu entendo que o distribuidor, ele, enfim, tem diversos catálogos, diversos clientes, mas eu entendo que, para mim, o distribuidor deveria ser um hub, né? Ele deveria guardar todas as informações possíveis de todas as editoras possíveis que tivessem interesse em trabalhar com eles, mas hoje em dia parece que você tem que ser escolhido, como se você tivesse que fazer parte de uma seleção que eles escolhem. Falando isso, a gente veio conseguir distribuidora no final do ano passado, era uma coisa que eu tentava desde o primeiro ano, e sempre ficava parecendo, eu acho, né, para os autores e as autoras, que era uma má vontade minha, mas nunca foi. Eu sempre fui atrás, mas a gente veio conseguir praticamente no final do ano passado e só consegui porque eu comecei a conversar com o representante comercial e agora a gente tem um representante comercial que inseriu a gente em algumas distribuidoras, tem inserido a gente em algumas distribuidoras e aí, consequentemente, quando você tem um representante, como ele está ali na linha de frente junto às livrarias, você consegue estar em algumas livrarias. Nesse momento de Me pandemia é ajuda. muito complicado, mas assim, mesmo na pandemia deu para ver um certo resultado do representante, não tão expressivo como ele esperava, nem como eu esperava, porque 2020 para Moinhos, se você procurar na internet uma entrevista que eu dei em janeiro para o jornal lá na minha terra, eu dizia que 2020 era o ano da Moinhos, que a gente ia subir um degrau. Aí um mês depois veio a E a pandemia e eu pandemia? disse o que eu vou Ô, fazer. Nathan, uma coisa que eu acho que de repente seria legal tu falar é que, assim, quem é leigo, quem não é do meio editorial, não tem muita ideia, assim, no negócio do livro, a fatia de porcentagem que vai para cada um, né? Para o autor, para quem o que fica para a editora, para a distribuição, para a gráfica. Se puder falar um pouco, assim, dessa conta para as pessoas entenderem. Vixe, de cabeça eu sou mal de matemática, mas assim, teve até uma matéria agora no G1 que fizeram, o pessoal ficou questionando que lá tem dizendo que fica 30% para a editora, não fica 30% para a editora, né? Foi mal delineado lá a matéria, assim, a imagem que fizeram. Mas Uhum. assim, é aquela coisa, 10%, eu acho que a gente pode começar pelo contrário, digamos assim, dos 100%, 50% fica com a livraria, né? Então, dos outros 50%, você tem muitas vezes 5% que fica ali ou com o representante ou com o distribuidor, Distribuidor, né? né? E aí, a depender se você juntar os dois, pode chegar até 10%, a depender de como você esteja trabalhando.
Aí você tem 10% dos direitos autoral, já está sobrando 30%. Né? E aí esses 30, a gente tem que tirar, enfim, todas as despesas, mas aí tem a impressão, que geralmente pode ficar ali entre 10, 15, 18%, a depender da extensão do livro, né? Tem E aí, tipo, designer, quando você tem a tradução, tradução é um... entendeu? Assim, a tradução, por exemplo, a do Tradução, Damas do Rio agora revisão, que a gente projeto fez, gráfico, capa, é um monte de coisa. Na verdade, assim, pensando e sem contar friamente, que o você tem... negócio do livro é um negócio, né, que estamos no meio do capitalismo, então, tipo, a gente tem que olhar como negócio e não só como paixão, mas é um negócio meio insustentável, assim, no formato que existe no momento, né? Quase não se paga, né? Quase não se paga. Cara, sabe o que é pior? Na verdade, eu falo muito assim, dá para ganhar dinheiro com o livro. Só que o problema é sempre maior, é sempre o que se fala, mas enfim, não se soluciona. Porque eu fico pensando, pensa aí, bicho, a gente tem 220 milhões de pessoas no país. Já pensou, 10% disso são 22 milhões de pessoas. Beleza, eu não sei quantas pessoas compram livro, não tenho esses dados assim, mas eu fico pensando, já pensou em fazer uma tiragem assim enorme, né? Porque, por exemplo, nos Estados Unidos uma tiragem inicial média é 10, 15 mil exemplares. Aqui no Brasil a gente fala, pô, você fez 1.000 Mil exemplares, livros. pô, tiragem alta, tá ligado? Então, assim, e a gente tem 220 milhões de pessoas. É todo esse problema enfim, de desigualdade social que a gente sabe que acaba prejudicando. Mas, assim, quando você faz muito livro, aí a porcentagem do lucro vai aumentando. Claro. Então, assim, por isso que as vendas governamentais, as pessoas dizem que são importantes. Por quê? Porque o governo, às vezes, compra ali 70 mil exemplares, 120 mil exemplares, 150 mil exemplares. Mesmo que eles comprem com 70% de desconto de capa, como é um montante muito alto, tipo assim, o O lucro preço capa vem. fica muito Então, na barato. verdade, é muito apertado. É muito apertado porque, veja você, a Moinhos começou fazendo, e ainda faz, a depender da obra, porque, enfim, tudo a gente tem que analisar, e ainda mais agora. A gente começou publicando 300 exemplares. De cada livro que era lançado, a gente fazia 300 exemplares. Uhum. Entende? Então, assim, 300 exemplares, uma primeira tiragem de um livro publicado num país com 220 milhões de pessoas. Tem algo Já errado tem gente que nessa diz, conta, né? E, tem gente e que diz, você não pode fazer essa conta. Eu digo, não, eu posso sim fazer essa conta. 300 exemplares não é nada, bicho. É E é uma verdade. dificuldade, muitas vezes, de vender, sabe? E essa dificuldade... E, tipo, se você vender os 300 exemplares, às vezes você não fecha a conta, né? É porque é muito. É o que eu digo, assim, quando é que as pessoas às vezes não têm essa noção. Que quando a tiragem é pequena, praticamente inviabiliza tu botar em loja. Porque se tu vai ter que deixar mais 50%, tu tem que botar o preço capa muito alto, porque senão tu vai ter prejuízo só por deixar ali numa livraria, né? Mas aí o mercado não deixa colocar, porque o mercado que eu digo, os próprios leitores e leitoras. Porque, veja você, vou retornar agora o Damas da Lua. Ele está sendo vendido a R$ 65. Eu fiquei, meu Deus, o pessoal vai ficar reclamando e vai querer que venda esse livro a R$ 50. Só que, bicho, era impossível. Se eu fizesse a R$ 50, eu estava pagando para fazer o livro para poder vender, sabe assim? E ainda R$ 65 ainda não é o preço de capa que ele deveria ter, né? Mas aí, como eu tenho percebido um movimento de determinadas editoras específicas, médias e maiores, que tem puxado o preço, infelizmente, para cima, Tá muito mas alto. não simplesmente por questão de lucro, mas por questão realmente de necessidade de se puxar o valor para cima, eu digo, eu vou apostar. E apostei e tá saindo Tá devagar. saindo. E, enfim, infelizmente, a partir e- de agora. e já que a gente está falando de conta, a gente falou em governo, aí a questão do imposto é tão nocivo assim quanto a gente está achando que é mesmo? Esse imposto vai dar Cara, uma... Esse livro de 65%, qual seria o impacto dele? De R$ 65? É alto, vai, né? eu acho, eu concordo um pouco com o que o presidente da Isnel falou, que eu acho que chega mais ou menos 20% no É final das muito, contas. né? Então, 65%, se a gente fizer uma conta aqui Vai subir a rápida 80 aqui, pila. estou na frente do computador, 65% é quase R$ 80, entendeu? Então, assim, e outra, assim, eu acho importante até pensar que agora começou a sair umas matérias, né? Vai prejudicar também os compradores do paradidático. Quem compra paradidático é pai e mãe de família, entendeu? É verdade? Sabe? Como que o pessoal vai... Já não basta o valor que é dos paradidáticos hoje em dia, e, enfim, das últimas décadas, vai aumentar mais ainda. E a própria Bíblia, o livro mais vendido do mundo, né? Vai aumentar também. Então, Será assim, que essa lei não vai ter um Não, artigo lá? já estava
um movimento da bancada evangélica para ter a isenção desse imposto, justamente isenção. por causa da Bíblia. Tomara que eles fiquem contra mesmo, porque, para ser bem sincero, eu acho que só essa bancada aí Só para essa bancada fazer para nos ajudar. Quem É diria, eu hein? acho que passa. muito sintomático o cara que está propondo isso ter aquela estante vazia atrás dele. Faz todo sentido, né? Faz todo sentido. Eu acho que passa, para ser bem sério, eu sou bem pessimista, assim. Eu acho que passa e é isso, assim. E aquela baboseira que ele fala, quando estava até conversando com o Casarinho, Rodrigo Casarinho, página 5, que, tipo assim, as últimas pesquisas não mostram o que ele fala. Né? Os retratos da leitura mostram que muita gente da classe C e D vai atrás de livros, sim, entendeu? A classe Vai C sim. compra muito livro, sabe? Então, assim, pode não ser o livro que a gente tá lançando agora, mas que compra livro, compra sim e tem interesse. E é o que eu digo, bicho. Isso de dizer que pobre não quer saber de livro, que pobre não quer saber de cultura, isso é a maior falácia de qualquer político que não tem o que fazer, sabe? Assim, eu sou toda a vida cito, vou aproveitar e vou citar, toda a vida cito uma biblioteca comunitária de um amigo meu, que era o Thales, que foi sócio comigo na substância, lá no bairro do Curió, em Fortaleza, o bairro com o pior índice de desenvolvimento humano da cidade e um dos piores do estado. O cara vai dentro da casa da mãe, cria uma biblioteca comunitária, aí depois começa a alugar uma casa para ele, ter essa biblioteca e cuidar também para ser uma extensão. E o que é que acontece? Me pergunta se desde o dia que a biblioteca começou a funcionar, se alguma residente, alguma criança das escolas próximas deixaram de ir lá. Todo dia tem gente indo lá atrás de livro para pegar o livro, porque ele é o livro livre. A pessoa pode pegar o livro e devolver quando quiser, ou pode ficar para si. Então, assim, Legal. falta é acesso, sabe assim? A falta, sim, porque... Enfim, é o que o Tim disse, assim, a questão de dizer que... Porque tem um discurso, para mim, muito sintomático, assim, dessas pessoas, e eu vejo até pessoas dos livros, às vezes, dizendo, tipo, não pessoas do mercado editorial, mas eu já vi autores defendendo, mas veja bem, o livro teria realmente que ser taxado, porque ele é consumido por muito pouca gente, e aí esse impacto aí, tipo, para uma parte seletiva da população, etc. Mas digo, mas espera só um pouquinho. Se a gente vai falar vamos supor que livro fosse artigo de luxo, né? Tem um monte de artigo de luxo que não tem, então taxa todos primeiro, depois o livro, então, né? Se tiver que taxar tudo. Não, Iate, assim, Coisa helicóptero, mais cara e supérflua para taxar antes, né? carro antigo que já não paga mais IPVA, helicóptero, tudo, helicóptero, lancha, todos os artigos dos ricos não são taxados. e esses argumentos aí são totalmente válidos, assim, porque faz todo sentido a gente contra-argumentar com isso. Assim, parece às vezes muita bobeira, muita bobagem para, enfim, determinadas pessoas que a gente não merece nem ir, né? Mas faz sentido, né? Por que não há essas isenções? Ou por que não há a cobrança aí, né? Então vamos Nesses escalonar, né? objetos. Primeiro neles, depois no livro. E assim, eu acho, sabe, Tavares, que o livro ele é um objeto de luxo. Eu acho. Assim, mas em certo sentido, porque muitas vezes também o livro é a necessidade. Um exemplo é a própria escola, né? Então, assim, independente dessa pública ou particular, o livro está presente ali na vida de todo mundo. Então, Sim. ele é artigo de luxo no sentido de, tipo assim, livros de literatura, talvez determinados livros, etc., podem ser considerados livros de luxo no sentido que, tipo, uma pessoa que precisa, enfim, que a gente sabe, pagar uma conta ou comprar um livro, ela vai pagar a conta, né? Então, mas eu entendi o que tu disse, assim. Claro, não, é que eu acho que, pelo menos, acredito que todos achamos que o caminho seria tentar trabalhar para esse artigo não ser de luxo, talvez ter Ah, não, uma isso, ampla, exatamente. uma ampla venda governamental e, né, tipo, mas não e vai prejudicar uma cadeia inteira. O que eu acho cá entre nós, já que já passamos do minuto 5, tem poucas pessoas olhando, esse governo quer que ninguém lê, né? Quer acabar com raciocínio lógico, porque qualquer tipo de Sim, raciocínio lógico combate fake news, né? E é o que eles não nós somos um público que eles não querem que exista. e fica parecendo que é tudo loucura nossa, né? Porque, tipo assim, é isso que eles querem mesmo, assim. É um plano mesmo que é para acabar com o pensamento mesmo, entendeu? Então, Parece que eu nós acho somos muito. os paranoicos, né? Eu vi um Eu acho meme muito. que dizia, eu não sei nem se não foi o Thiago que colocou, que tipo, olha, a gente queimar fica feio, a gente censurar fica feio também. Então vamos dificultar o acesso. Exatamente. Eu acho que é um plano mesmo.
E, enfim, são pessoas muito malévolas, para não utilizar outras palavras piores. O Natan, voltando para essa questão do mercado editorial em si mesmo, eu vi que tu fez um post ontem no Facebook que deu meio uma polêmica lá, né? Da questão da profissionalização ou da falta de profissionalização do mercado editorial brasileiro, né? Tu acha que isso assim pode ter um fator de responsabilidade assim nessa talvez falta de ou na dificuldade do mercado editorial brasileiro? Dificuldade como assim? Esses problemas que a gente enfrenta assim no mercado editorial, né? Ah, Porque sim, quando a sim, gente sim. pega esse universo das pequenas e médias editoras, até isso eu falei no programa que a gente gravou ontem, né? Tem editora que vende o almoço para pagar o jantar, né? E Ah, uma sim. parte disso é porque a gente sabe que às vezes falta público leitor mesmo, né? Mas tu atribui uma parte dessa dificuldade também à falta de profissionalização do mercado brasileiro? Então, eu nem falei em profissionalização lá no post, né? Eu falei em organização. E eu falei uma coisa muito geral, porque assim, eu costumo não especificar muito, eu falo coisas gerais do Facebook, porque eu meio que cansei. Porque é justamente, tudo vira discussão e às vezes é só um desabafo. Até o Nocelli da Reformatória fez depois lá um desabafo, eu conversei com ele hoje, ele disse, Natan, mas foi mais um desabafo do que qualquer outra coisa. Eu digo, não, bicho, o meu também era um desabafo, mas era um mini desabafo, era assim, um desabafo em uma frase. Aí ele, pô, Natan, mas aí você complica. Eu digo, bicho, mas enfim. Eu acho. E eu acho que muita gente não faz a meia culpa de achar que falta profissionalização. Falta profissionalização, sim. E para mim, em todos os âmbitos, em todos os agentes da cadeia do livro. Uhum. Natan, você tem a solução? Não, eu não tenho. Mas Mas está eu. disposto a pensar nela. Pois é, agora aí aqui tá. Você veja. Dos problemas que sempre se fala é a questão da consignação. Desde que eu sou editor, o pessoal fala da consignação, que é um problema, que isso e aquilo. Aí precisa vir a pandemia para o pessoal se unir, o pessoal realmente começar a conversar e criar um grupo de editores no Brasil para dizer assim, já chega, acabou. Ou faz do jeito que a gente quer ou não faz. E, bicho, quem financia o mercado do livro, aí tudo bem que eu estou falando que eu sou editor, provavelmente vai soar como se eu estivesse defendendo a categoria. Mas quem financia o mercado do livro são os editores. Toda vida quem tem que segurar é os editores. A livraria não paga você, o distribuidor não paga você, beleza. E você vai levando. Você vai levando. Aí você tem que se virar para pagar todas as contas, todas as questões. Quando o governo compra de você, ele compra hoje, você foi aprovado, você entrega o livro em dezembro, eles vão lhe pagar daqui a 6 meses. Você tem que segurar aí, né? Imagina, tu rodar 100 mil exemplares de um livro, quanto que isso não Meu dá? Eu Deus. não sei, porque eu nunca rodei. Só E fica mais assim, fácil se você tiver o Itaú por trás, né? não, nem digo isso não, mas assim, só o gap de você esperar, independente, eu acho que do tamanho, pô, que é foda, O André tá querendo independente do tamanho. nos queimar aqui. O Rodrigo já Muitas se vezes queimou com uma ontem, eu me queimei. Um queima com o um, gap, com outra. Seremos o outsiders gap, forever. o gap para você receber a grana e pagar, beleza. E aí, muitas vezes, além das editoras, as gráficas seguram a ponta lá também. Porque quando é venda governamental, a gráfica diz assim, eu digo, velho, a gente espera. Só que, tipo, eles estão lá e o débito deles deve estar crescendo. Claro que se for uma gráfica gigante, ela consegue levar. Mas, Uhum. tipo, no momento de pandemia desse, quando chegou janeiro, fevereiro, todo mundo disse que não ia mais fazer acerto e ninguém mais ia pagar. Os editores ficaram pé da vida, bicho. Porque o pagamento que é para você fazer o acerto ali em janeiro, fevereiro, são vendas que já foram feitas no final do ano passado. Isso é E muito aí, ruim. toda uma bola de neve, entendeu? E quem que segura a ponta? Quem que fica sem nada? Os editores, no final da conta. E cadê o governo para criar linha de crédito? Aí cria linha de crédito para micro e pequena empresa, média empresa, os editores vão atrás, o que é que o banco diz? Não, é um setor falido, a gente não vai prestar nada, não. E Bah, aí? Aí, tipo assim, beleza, tem essas é o próprio questões. Aí tem a sistema questão da trabalhando para falir o profissionalização. setor. E tipo assim, a profissionalização que eu falo, bicho, às vezes eu não sei como é que o pessoal compreende, mas eu falo por mim, né? Eu tenho a possibilidade, por exemplo, quando eu vou fazer um curso, hoje em dia, eu tiro da editora. Ah, Natan, você tem grana da Moinhos? Não, não tenho, mas eu acho que eu investindo em mim, eu vou contribuir para a editora e a Sim. editora vai melhorar. Você compreende? Então, assim, a pessoa sai do curso de letras, começa a trabalhar como revisor, como eu fiz, e aí depois pronto, não estuda mais, não faz mais nenhum curso para se atualizar, nem qualquer outra coisa. Eu sei que nem todo mundo pode fazer isso, eu sei.
Mas o que eu quero dizer é que a gente tem sempre que estar tentando fazer um update na gente. A gente não atualiza o computador, a gente tem que atualizar a mente É também. verdade. E quando eu falei ali vou tentar falar rápido para tentar terminar. Quando eu falei da organização, Tim, bicho, vai fazer 2 anos. 2 anos, sem mentira nenhuma. 2 anos que eu quero melhorar muita coisa interna. Porque na Moinhos, sou eu, a Camila, e a gente tem os colaboradores, mas muita coisa burocrática consome a gente. A gente que empacota os livros, a gente que mexe no estoque, a gente que mexe nota fiscal. E o tempo para editar os livros, para ler, enfim, para tudo que vocês sabem, é tudo a gente. Então, assim, se eu não me organizar internamente mesmo, os processos, se eu não organizar os processos, eu não consigo andar. Eu não consigo vender, eu não consigo parar para pensar numa divulgação do livro no Instagram, no Facebook, e assim vai, entendeu? É isso, assim. No sentido de tratar como uma empresa mesmo, porque às vezes eu tenho a impressão, assim, tem muita editora que é um negócio meio mambembe, assim, sabe? Vai Cara, fazendo ali e tal, e aí vira a zona, né? É complicado. eu estava falando ontem com a editora paulista sobre isso no WhatsApp. Eu dizendo assim, o problema é o seguinte, por exemplo, eu comecei como hobby, não é porque eu sou endinheirado não, tá, gente? É porque quando eu comecei a editar livro foi porque o Thales e o Madi, que são dois poetas que eu gosto muito, que são alguns dos meus melhores amigos, eu dizia, bicho, quando vocês forem editar o livro de vocês, me chamem que eu quero participar do processo. E aí a gente se juntou uma grana cada um, e a gente foi editar o primeiro livro, que era do Thales. Quando vendesse, a gente ia fazer o do Mad, e quando vendesse, se pagasse, a gente ia fazer o meu. Eles dois fizeram, eu enganei, virei o burocrático e nunca publiquei. Mas a ideia era essa. Só que aí o que aconteceu? O hobby que eu digo era isso, eram amigos que estavam atrás de fazer um livro, e era esse o hobby. Só que eu comecei a tomar gosto, comecei a me apaixonar pelo negócio. E aí eu fui virando editor, fui aprendendo mais. O Eduardo Lacerda, que eu digo que é meu padrinho editorial, devo muito a ele no sentido de informação, porque na época não tinha muita gente que se tivesse proposto a abrir as informações e passar, o que eu acho uma bobagem, né? Mas tinha Lacerda da gente... Patuá, né? o Eduardo Lacerda Patuá. Teve uma Tinha época gente que que... ele tinha até um projeto sobre isso, né? Que é, sei lá, era embrionário dos editores, uma coisa assim, né? Não sei que fim levou Tinha isso aí. alguma coisa que mexia com o Wikipedia, alguma coisa assim, É. ele tinha assim. E aí eu fui aprendendo, fui tomando gosto e, tipo assim, eu fui tentando aprender, melhorar nas coisas. E quando eu falo profissionalização, por exemplo, aquela velha coisa. Ah, não, vai fazendo que quando você errar, você aprende. Bicho, a gente não tem coisa que a gente não precisa errar, sabe? Se a gente... E eu demorei muito, eu não gosto dessa palavra, eu acho que muitos editores não gostam, mas a gente tem que se ver aí como isso. A gente, além de editor, a gente é empresário também. É Porque tem uma verdade. empresa por trás. Tem Sim, boleto para pagar, tem contador, tem, sabe? E, Porque quando infelizmente, tem que se pensar como empresário, porque empresário é com uma palavra certeza. malévola pra gente. eu ia falar isso, assim, até porque quando a editora erra, quem paga o preço é o leitor, né? Sim, E sim. assim, pode parecer exagerado o que eu vou falar, mas tem tudo a ver com isso que você está falando. Eu acho assim que todo dono de editora, se não tem assim as condições de ser autodidata para aprender essa questão do negócio, o cara faz aquele curso do Senac de administração, sabe? Porque, cara, é uma empresa, é um negócio, e eu vejo que às vezes muitos dos problemas acontecem porque falta essa visão de organização do negócio mesmo, sabe? O cara encara eternamente como se fosse um hobby, um negócio mambembe que ele está fazendo na garagem da casa dele, e aí o negócio não decola, né? Não deslancha. É Depois que importante tu dizer, ganha um tipo código assim, de barras, teu livro é um produto, né? A gente tem que fazer o produto ser vendido. isso, isso. Tipo assim, eu tinha muito problema antes que, tipo assim, eu digo, velho, isso aqui é um objeto de arte, isso aqui não é um produto, não. Demorei muito, mas muito mesmo para compreender que, desculpa, para compreender que eu tinha que me ver como empresário, que eu tinha que entender que existe uma coisa chamada fluxo de caixa, que existe uma coisa que é crédito e débito, que é o positivo e o negativo, e que isso tem que se Tem que pagar. ficar verde. Tem que ficar verde, o que é muito difícil desde novembro do ano passado, mas a gente vai levando. O que é muito difícil, mas assim, é isso. Tipo assim, faz curso online que tiver de graça, vídeo no YouTube, porque assim, com os amigos, fui aprendendo na porrada, o que eu não gosto e não indico para ninguém. Quem quiser saber alguma coisa, eu sempre, como teve gente que me ajudou, e mesmo que não tivesse tido, eu sempre tive isso comigo. Assim, quem me perguntar alguma coisa, eu vou falar, eu vou dizer, porque a gente não precisa morrer de errar para poder acertar, não, sabe? E eu digo mais essas coisas mesmo, de processo, assim, entender, tipo assim, velho,
usa esse programa aqui, que esse programa aqui, eu já usei tantos programas que eu posso dizer que esse programa aqui é melhor tu usar. Ele é um pouco mais caro, mas ele vai te ajudar mais. Ah, não abre uma conta nesse banco aqui não, porque esse banco aqui não vai te ajudar não. Esse outro banco aqui pode ser que te ajude. São coisas pequenas, mas que no dia a dia você vai aprendendo. Vai dando o caminho das pedras, né? É o caminho duro. Beleza. Natan, me diz uma coisa. Vocês tinham esse post aí de janeiro que tu pretende, que era um ano para Moinhos, e né, os nossos projetos acabaram meio atrasados. Mas eu queria saber quais são os próximos passos. Ainda tem muita coisa prevista para esse ano. Eu vi o lançamento de umas traduções agora. O que a gente está vendo aí para pelo menos ficar com a perna levantada aí para o ano que vem, conseguir subir esse degrau? Cara, é assim, o primeiro semestre desse ano eu acho que foi um dos anos que eu menos publiquei nos últimos 3 anos. Assim, acho que desde o começo, assim, no primeiro semestre saíram alguns livros, mas não acho que saiu metade do que estava previsto para sair. A gente tinha ainda tem muita coisa esse ano, porque a ideia era diminuir, e aí tinha, novamente, essa coisa de 2 anos, eu venho tentando organizar para que a gente diminua a produção, sabe, da Moinhos. Por quê? Porque estava indo de um jeito que estava sendo muita coisa, e eu não dou conta só. Não consegue assim, trabalhar tudo. Sozinho, assim. Para ler, até para gerenciar fica complicado. E aí é o que acontece. Estou fazendo agora o livro do Rodrigo, estou fazendo agora o livro do Tim. Mas aí, ao mesmo tempo, estou fazendo mais 4. Vou lançar esse livro um encarreirado do outro. Eu vou ter tempo de divulgar? Eu não vou ter tempo de divulgar. Eu vou ter tempo para tentar falar com determinadas pessoas para ver se consigo resenha, para ver que determinados influenciadores consigo ver. Não vou. Entende? E aí a minha ideia é justamente essa, desacelerar a produção e acelerar, tentar, divulgar, vender e etc. A gente tem conseguido um pouco agora. Não, é altamente importante, assim. E é incrível, assim, depois que eu conheci alguns editores de fora também, eu percebi, eu digo, bicho, como é que pode? Beleza. O pessoal, a questão não é você morrer endinheirado, mas é as contas começarem a fechar. E aí, você vai percebendo que o que você quer fazer, que é vou apostar em obras que eu acredito, vou tentar publicar textos que eu acho que, enfim, o público pode gostar, porque é isso, né? A edição é isso. E tentar trabalhar o livro, né? E é o que eu digo, tem muita gente que acha que lançou o livro agora em agosto, em dezembro, já é para ter vendido 1000 exemplares, já é para ter sido falado por todas as mídias e todo mundo. E é o que eu estava conversando com o Raimundo Neto, na live da semana passada. Eu digo, Raimundo, como que é? Você ganhou o prêmio em 2018 e agora em 2020 o livro ainda tem uma vida, as pessoas têm lido. E, é isso. 2 anos depois, o livro está aí, o livro está acontecendo. E muita gente não entende que um livro é isso. Um livro, você vai morrer e o seu livro vai ficar. Ele demora para acontecer. Bem guardado, entendeu? Então, não sei nem se eu me perdi aí, mas... Não, mas é isso aí mesmo. Então a gente pode passar para... Mas assim, Rodrigo, desculpa, tu perguntou se ainda tem algumas coisas, né? Até setembro, a ideia é que até setembro a gente divulgue toda semana alguma coisa nova. Boa, mas aí depois o problema é estourar o cartão, né? Recebendo os livros e trabalhando eles. Isso aí. Tim, tem mais alguma pergunta ou vamos passar para... Podemos passar para as indicações. Então tá, vamos começar por ti, pode ser? Depois Natan e eu finalizo? Sim. Eu quero recomendar hoje um livro de 2010, que é Esse Caninos aqui, Antologia do Vampiro Literário. E é um livro bem interessante, sim, porque são vários textos que, obviamente, que trazem o personagem de vampiro, só que eles traduziram, é tudo traduzido do original mesmo, e tem tradução aqui até do Ferreira Goulart. E aí tem contos do Guy de Maupassant, do próprio Bram Stoker, do Goethe, Lord Byron, Polidori. E é da editora, ele é de 2010, é da editora Berlendis e Vertecchia Editores. É bem interessante, recomendo. Boa. Natan, o que tu nos apresenta aí? Cara, eu vou falar de um dos livros, dos novos livros, assim, e é um dos lançamentos, que é um dos nomes inventados para o amor. Do Marco. Que é a primeira novela do Marco Severo, que eu não consigo compreender porque que a gente tenta trabalhar os livros do Marco na mídia maior, e não sai nada, mas eu fico muito feliz que as leitoras e os leitores têm cada vez mais encontrado o Marco. É a primeira novela dele, é o 6º livro dele, já tem 3 livros de contos,
e 2 livros de crônicas, e para mim, pessoalmente, é um dos maiores contistas que a gente tem na atualidade. E espero que a novela dele, já que o pessoal sempre gosta muito de romance, de novela, que a novela dele possa trazer mais pessoas para lerem os livros dele e descubram, enfim, a obra dele. Boa. E eu vou indicar um parceiro nosso, é José Almeida Júnior, com O Homem que Odiava Machado de Assis. Saiu pela Faro Editorial. É um livro muito divertido, onde ele imagina uma situação de que o Dom Casmurro teria sido baseado em fatos reais, uma inspiração. Então, é muito interessante, é muito divertido. Ele tem uma pegada bem Jô Soares, que ele já tinha apresentado na Última Hora, e esse aqui continua também. Então, minha dica é O Homem que Odiava Machado de Assis, no Faro Editorial. Pessoal, queria agradecer a presença de vocês aí, Tim, de novo. Natan, valeu por aceitar o convite. A casa é tua. Volte quando quiser. É só chamar. Valeu mesmo, pessoal. gente.